ela é toda compartimentada, ela é toda dividida para a gente entender melhor. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a literatura do Brasil começa com o período barroco, depois vem o período do arcadismo, depois vem o período do romantismo, depois vem o período do realismo, e assim por diante, até chegar à nossa literatura atual. Né? Então, no decorrer dos séculos, a literatura vai se modificando. Por quê? Porque a realidade ao redor das pessoas também foi se modificando, não é isso? A realidade de quem vivia no século passado, não vou nem dizer no passado, porque está bem aí, né? Mas, digamos, quem vivia no século XVIII, o mundo era diferente do mundo do século XXI, não é verdade? Então, é natural que a literatura daquela época fosse diferente da nossa literatura hoje, certo? Por causa da realidade que cerca as pessoas que escrevem. Então, isso se chama, Iracildo, exatamente estilo de época ou escola literária, né? Certo? Bom, quem mais quer falar assim do seu conceito de literatura, diga aí. Estou vendo gente nova hoje aqui. Bem-vindo, João Carlos. Você passou na aula passada, não foi? Já... Ligue o seu microfone. Boa tarde, queridas, professora, Boa amigas. tarde. Me perdoe o atraso, eu estava resolvendo uma questão aqui, me perdoe. Acabamos de começar. Mas estou aqui. Muito obrigada. E aí, João, seja bem-vindo. Se quiser falar qualquer coisa aí, é só ligar o microfone, viu? Que a gente lhe ouve direitinho, que o seu microfone está desligado. Então, gente, mais Boa tarde, alguém? professora Boa tarde. Mais alguém quer falar do seu conceito aí de literatura? Ah, não. Quem está falando? Maria José? Boa tarde. Boa tarde. Agora eu estou ouvindo. Então, É porque eu moro em Panacoatira e está chovendo muito e está ruim a transmissão. tá bom. Mas eu estou te ouvindo agora, viu? Agora estou ouvindo bem. Quer falar alguma coisa sobre o que é literatura, Maria José? Você fez um conceito? Eu acho que é o que a colega terminou de falar aí. Eu quase não ouvi direito, mas em certa parte eu concordo com ela. Certo. Olha, gente, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro é assim: quando a gente fala de literatura, a gente fala de beleza, certo? Essa é, vamos dizer, uma diferença básica entre o que é um texto literário e o que é um texto apenas informativo, certo? Então, se eu disser, por exemplo, os índios são os primeiros habitantes da nossa terra, né? São os habitantes originais. Eles se caracterizam por ter uma cor mais parda, seus cabelos geralmente são lisos, né? Têm a tez amorenada e são fortes. Eu estou descrevendo aproximadamente o índio brasileiro, mas eu não estou falando dele de forma bela, eu não estou enfeitando a realidade, eu não estou buscando palavras que transmitam emoção. Eu estou descrevendo pura e simplesmente o índio brasileiro, certo? Agora, se vocês pegam, por exemplo, um texto do José de Alencar, descrevendo, que é do período do romantismo, descrevendo a Iracema, a Índia brasileira, nossa, ele vai dizer que ela era a virgem dos lábios de mel, que o seu talhe era esbelto como a palmeira. Então, ele vai procurar fazer isso de uma forma poética. Ele não vai descrever um índio da mesma maneira que eu acabei de descrever, com palavras tão simples, não é? Não é isso?
tão objetivas, a linguagem é diferente, é diferenciada. Por quê? Porque ela busca transmitir o sentimento de quem está escrevendo, né? Então, a literatura, ela expressa uma forma de cada um ver a realidade e de tentar expressar essa realidade de uma forma que atinja o sentimento das pessoas, que atinja, que afete as emoções das pessoas, certo? Que emocione. É isso que a gente busca na literatura. Quando a gente lê uma poesia, né, a gente busca o quê? O sentimento, a emoção, a maneira diferente de expressar a realidade. Por isso que se diz também que a literatura, como todas as artes, ela recria a realidade. Porque ela não transmite a realidade exatamente como ela é, mas como o autor vê essa realidade, como ele lê o mundo, a sua maneira pessoal, né? Buscando atingir o sentimento, buscando despertar a emoção, buscando proporcionar a beleza, a arte, de uma maneira geral, seja ela qual for, a literatura, a música, que estão muito próximas, né? A literatura e a música são muito próximas, certo? A pintura, né? A escultura, a dança, todas essas formas de arte, elas procuram proporcionar um tipo de prazer para as pessoas, que se chama prazer estético, certo? Prazer estético é essa emoção que a gente sente diante do belo. João, quando você vê uma mulher muito bonita, né, você sente um prazer estético. Pode não ter interesse pessoal nenhum naquela pessoa, né? Mas quando você olha uma pessoa bonita, você sente uma emoção que se chama prazer estético. A gente gosta de olhar para o que é belo. Seja pessoa, seja uma obra de arte, né? Essa emoção é chamada de prazer estético, certo? Por quê? É o prazer diante daquilo que nós achamos belo. A gente sente isso diante de uma pintura que nos agrada. A gente sente isso ao ouvir uma música que nos agrada. A gente sente isso ao ler um texto bonito, ao ler um poema, ao ler uma crônica, um conto, um romance, certo? É esse prazer que a arte nos dá. E a literatura é uma arte, é uma das formas de arte, certo? Eu sou muito apaixonada pela literatura, porque é uma arte que mexe muito comigo. Assim como eu sou apaixonada por música, por pintura, eu adoro pintura. Gosto demais de ver pinturas. Onde eu vou, se eu puder visitar um museu, uma pinacoteca, para ver aquelas pinturas dos grandes pintores, né, que ficaram na história, fizeram coisas lindas, e sentir essa emoção estética. Né? Certo, gente? Ok? Então, literatura é arte? Sim, literatura é arte. Qual é o instrumento que a literatura usa? O pintor usa o pincel, as tintas. E o escritor? Qual é o material que ele usa para fazer arte? Qual é? Eu acho que é o sentimento primeiro. Ele depois transmite o sentimento, Concida, mas ele usa um instrumento para transmitir o sentimento. O pintor usa como instrumento o pincel, as tintas, a tela. Ele vai para a caneta, para o papel, o escritor, no caso, né? Ele As usa palavras. isso, As ele palavras. usa a palavra. Esse é o instrumento do artista escritor, certo? A palavra. E, gente, como é bom termos o dom da palavra. E todos temos, apenas deixamos de usar, às vezes, porque achamos que não sabemos usar, mas é o nosso instrumento de comunicação e é o nosso instrumento de arte. Ok? Certo? Então, vamos usar a palavra.
eu estou vendo as tarefas que eu passei na aula passada. Uma foi esse conceito de literatura que eu pedi para vocês, não foi? Qual foi a outra tarefa? Foi uma tarefa de gramática. Qual foi? O ditado. Isso. Eu ditei algumas palavras e pedi que vocês separassem as sílabas e marcassem a sílaba forte, que a gente chama de sílaba tônica. Qual foi a primeira palavra? Literatura. Literatura. Então, confiram aí. Eu estou mostrando aqui para vocês conferirem se vocês separaram direito. Literatura. Estão vendo? Eu separei, acertei. Literatura. Ra. E a sílaba tônica, qual é? Forte. O tu. Tu. Gramar. Por quê, gente? Ah, tu. Por quê? É Porque mar. ninguém fala literatura. Por que a gente não fala literatura? A gente fala literatura. Né? Eu sempre digo para os meus alunos, achem a sílaba tônica de uma palavra vendendo a palavra. Eu vou vender a palavra literatura. Olha a literatura. Olha a literatura. Lembra do vendedor de picolé? Eu duvido que ele grite. Olha o picolé. Picolé. Olha o picolé. Ele segura onde? Na sílaba tônica. Ele segura na sílaba forte, né? Aí o cara passa vendendo vassoura. Olha a vassoura! 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 Vai assim, sílaba tônica. Sou. Né? Porque ele não vende vassoura, e nem ele vende vassourar. É fácil, gente. É. É fácil. A gente aqui não bota em prática. E diz, oh, meu Deus, tem que aprender português. Super. Que coisa, todo mundo fala português. Todo mundo fala correto. Ninguém diz vassourar, ninguém diz pícola. E fica aí todo mundo, ai, não sei qual é a sílaba forte, querendo adivinhar. Fala a palavra. E acha a sílaba forte. Né? Então, literatura. A outra. Gramática. Gramática. Mar. Acertei. Não tá? O mar Olha é o a acento sílaba aí. Mar. Acertei. Gramática. E, gente, quantas sílabas essa palavra tem? Gramática? 4 sílabas. 4. Ó, última, tô vendo aí? Última, penúltima. penúltima e antepenúltima. Certo? Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima. Justamente é a antepenúltima sílaba que está acentuada. Olha essa palavra aqui. Sílaba. Si. Vende a sílaba aí. Sílaba. É a Eu quero que primeira. vocês vejam. Vocês estão com vergonha de vender a sílaba. Si. Olha, Sílaba. Olha a sílaba. Onde foi que se criou? Sílaba. No si. se Olha, É uma palavra sílaba, trissílaba. não é? A sílaba tônica é o si. E ela está Isso. acentuada. Pelo mesmo motivo do gramática. Penúltima, antepenúltima. Toda vez que a sílaba tônica for a antepenúltima, a palavra é acentuada. Certo? Sim. A palavra é acentuada. Eu vou mostrar outra palavra aqui para vocês, que segue essa mesma regrinha. Ó, árvore. Estão vendo aí árvore? Foi outra palavra que eu ditei. Árvore, é árvore. Ó, Ar. árvore. Última, penúltima, antepenúltima. Por isso que está acentuada. É o que a gente chama de uma palavra proparoxítona. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas.
Quando é que uma palavra é proparoxítona? Quando a sílaba forte é a antepenúltima. Antepenúltima. Então, ó, última, penúltima, antepenúltima. Certo? Por isso que tem acento em árvore. Porque a sílaba forte é árvore. Olha, árvore. Certo, gente? Certo. Depois, se a gente tiver tempo, nós vamos rever essas regrinhas de acentuação. Se for do interesse de vocês também, tá bom? Então, ó, Será ótimo. árvore. Mas vamos continuar. Já falamos de literatura, gramática, sílaba, árvore, manhã. 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 NH Manhã. nunca se A separa, última né, gente? sílaba. É a última. Nunca a gente separa o NH. Correto? Correto. Então, fica Duas na mesma sílabas. sílaba, junto com o A. Duas. Manhã. Uma vogal em cada sílaba. Manhã. Certo. Qual é a sílaba tônica? Nhã. A última. Nhã. Nhã. Porque ninguém fala manha. Manha é outra coisa. Menino, larga de manha. Ele é oxítona. Isso. Mas quando eu falo manhã, a sílaba tônica é um nhã. E como é a última sílaba, é oxítona. Né? Sim. Oxítona. Nota 10. Tá. País. Calma aí. Vamos falar primeiro aqui do mamãe. Eu vou deixar Mamãe. o pais e país por último, certo? Ok. Mãe. Vamos lá. Mamãe. Mãe. Ó, qual é a sílaba Mãe. tônica de mãe? Mãe. 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 É o mãe, Mãe. né? Mamãe. Mamãe. Ninguém fala mãe. Mamãe. Mamãe. A gente segura na sílaba forte, viu, gente? Então, a sílaba tônica é a última. Então, é uma palavra Mãe. oxítona. Oxítona. Isso. Vamos ver agora a palavra romantismo e a palavra adeus. Vamos lá. Mãe. Ó, estão vendo aí? Ixi, errei. Adeus. Tismo. Romantismo. Aí eu falo, olha o romantismo. Romantismo. A sílaba forte é sempre aquela que a gente segura. Aquela que a gente prende um pouquinho, né? Romantismo. Ah, mas ele é tão romântico. Será que ele é do período do romantismo? Né? Romantismo. Certo? É aquela sílaba que, se a gente for falar devagar, a gente segura nela. É uma palavra também de 4 sílabas. E aqui eu tenho como sílaba tônica a última, a penúltima ou a antepenúltima? Penúltima. A penúltima, né? É. E não tem acento, estão vendo? Romantismo não tem acento. Aí nós temos a palavra adeus. Olha, gente, o A é uma vogal tão forte, tão danada, que tranquilamente ela fica sozinha na sílaba. Ó, adeus. Eu não posso separar essa última sílaba aqui. Por quê? Porque eu falo muito depressa o U, não é? Ele não pode ser separado do E. A gente não fala adeus. Fala assim? Se eu falasse adeus, eu poderia até separar, não se mas eu fala. falo tudo Deus junto. não se separa. Deus. Deus. É, E se fosse professor só Deus, fala a gente para mim. separaria? Sim. Não. Deus. Não. Deus. Você não fala Deus. Deus. Deus É, não Deus. se separa. Por É isso sílaba que eu estou única, dizendo monossílaba. isso. Por isso que eu estou sempre dizendo a vocês: falem a palavra. Se vocês tiverem dúvida de como separar a sílaba, falem.
a palavra. E vocês vão perceber se vocês separam ou não. Eu vou falar a palavra a Deus, eu estou em dúvida, não sei como é que eu separo. Não sei se eu separo a, Deus, ou se eu separo a Deus. Aí eu falo. Como é que eu falo essa palavra? Deixa eu ver se eu falo adeus. Adeus. Não, então não posso separar adeus. Né? Eu falo tudo junto. Adeus. Deus. Adeus. Deus. É como a gente fala. Fiquem espertas. Agora eu não posso falar tudo no feminino, porque tem um João aqui assistindo a aula. Meninos, vocês meninos. Ok. Aí vamos falar do pais e país. Mas antes de eu mostrar, existe uma diferença da pronúncia entre pais e país? Sim. Sim. Falem a primeira. Pais. Paz. Pais. Falem a segunda. País. País. Olha a diferença, hein, gente? Pais. O pai e a mãe. Meus pais, né? Meu pai, minha mãe, os pais. Meu país, minha pátria, minha nação, o Brasil é meu país. Não é isso? Então, olha só. Ó, Sim. pais, País. país eu não separo. País eu separo. Porque eu falei bem diferenciado o A do I. Os dois têm força. País. Já quando eu falo paz, o I não tem a mesma força do A. Não é verdade? Paz. Sim. Eu escuto muito mais o A do que o I. O I fica preguiçosinho, encostado no A. Verdade. Certo? Então, ele não pode ser separado do A. Aí, o que faz a diferença na escrita, para eu saber se eu falo paz ou país? O acento. O acento. Isso. O acento agudo. Acento, né, Aí tem professora? gente... Eu já tive aluno dizer, professor, não sei para que é acento, só para complicar a vida da gente. Não é para complicar, não, é para facilitar. Já pensou? Eu não sei se você está falando do seu pai, da sua mãe, ou se você está falando do Brasil. Do Brasil. Tem que botar o acento. Senão, como é que eu vou saber? Isso. O acento é uma coisa necessária para descomplicar. É para ajudar a gente a entender o sentido da palavra, o que a palavra quer dizer. A palavra. Né? Certo? Sim. Tá aqui a diferença. O acento. Por isso que eu sei que aqui é paz e eu não separo a sílaba. Por isso eu sei que aqui é país e separo a sílaba. O acento deu força para o I e ele ficou uma vogal com a mesma força da vogal A. Ok, pessoal? Entendido isso? Sim. Então, vocês já sabem. Quando estiverem escrevendo, aí chega no final da linha, a palavra não cabe toda lá, não espremam a palavra para ela ficar todinha inteira lá. Separa a sílaba direitinho, bota a outra sílaba na linha seguinte, mas falem para ver se vocês estão separando corretamente. Isso. Ok? Entendido, Maria Alice? Entendido. A Maria Alice está, assim, uma aluna de verdade, caderninho na mão, a caneta, olha só, toda equipada. Estou gostando de ver. Bom, gente, então já corrigimos as nossas tarefas de ontem, da nossa aula passada. Vamos continuar, certo? Não sei o que aconteceu, eu não estou aparecendo na tela, só a letra do meu nome. Mas eu também estou com o meu caderninho na mão, viu? Eu também estou com o meu caderno. Aí está Tudo bem, aparecendo Lu? uma foto aqui Ótimo. antiga. Não sei Para... Eu também estou com meu caderninho aqui na mão, viu? Muito bom, seu Alberto. Valeu, é isso aí. Gostei de ver. Eu já também tenho seu Alberto. Também estou com o meu, olha as sílabas que eu separei, que eu escrevi, ó.
Também estou com o meu caderninho. Que bom, gente. Se eu tivesse uma máquina assim para filmar, tudo direitinho, todo o equipamento, eu fazia aula no quadro, mostrando para vocês, escrevendo, aí vocês poderiam copiar direitinho. Mas a gente vai. Para anotar. Eu vou trazendo aqui minhas fichinhas, meus papeizinhos, mostrando para vocês, certo? Botei para lá, isso aí. Oxi. Ótimo, você é 10, professora. E agora, nós vamos falar um pouquinho assim. Vocês sabem como começou a nossa língua portuguesa? De onde ela veio? Quem trouxe a língua portuguesa para nós? Aqui, liga o microfone, Vitória, está desligado. Quem trouxe o português aqui para nós? No caso, foram os colonizadores, não é, professora? Quem? Ou foram os portugueses, os colonizadores. Os nossos colonizadores trouxeram a língua portuguesa. Os portugueses, né? Ah, se tivessem sido os franceses, hoje eu estaria falando francês. Pois não é? Foram os portugueses. Mas quando os portugueses chegaram ao Brasil trazendo o português, a língua portuguesa, né? Eles já eram falantes dessa língua portuguesa. E onde que foi que essa língua portuguesa começou? Vocês sabem de qual outra língua veio o português? Não. Do latim. Latim. Viu? Latim. O português veio do latim. Latim. É. Sim. Porque foram os soldados romanos. O latim era falado pelos romanos, né? Foram soldados romanos que também conquistaram e colonizaram uma região lá na Europa, onde hoje é Portugal, e eles levaram o latim lá para essa região, certo? E esse latim se misturou com outras línguas de povos que já existiam lá nessa região e sofreu influência até dos árabes, né? Que moraram também lá nessa região durante séculos. E essa mistura foi formando uma nova língua que chegou a ser a língua portuguesa. Quando os portugueses descobriram o Brasil, trouxeram o português para cá. Chegando aqui, essa língua portuguesa encontrou as línguas de outros povos. Quais povos eram que já existiam aqui? Os indígenas. Os índios. Os indígenas. Os indígenas. Certo? Os indígenas. Então, ó, o Brasil foi descoberto em 1500, né, gente? Oi. Sim. Exato. Mas os portugueses demoraram um pouco para resolver vir e colonizar o país. Eles só vieram por volta de 1534. Ou seja, 34 anos depois que o Brasil foi descoberto, foi que eles começaram a vir colonizar o Brasil. Aí encontraram aqui os povos indígenas, certo? E aí o português começou a ser ensinado para os povos indígenas e, ao mesmo tempo, foi incorporando palavras indígenas. Não é à toa que hoje nós falamos tantas palavras indígenas. Quando você diz, por exemplo, o nome de um estado como Ceará, é um nome indígena. É o nome do Tupi-Guarani. Maranhão, também é do Tupi-Guarani. Goiás, Guanabara, Paraná, são palavras indígenas. Alguém falou? Às vezes o som está um pouco ruim, mistura aqui. Nome de pessoas. Tem tanta gente com nome indígena. Né? Jurema. Jurema. Jaci. Meu irmão Juracema. Como? Iara. Iracema. Não, é Juraci. Iracema.
tantos nomes indígenas e nomes bonitos, né? E tem nomes de animais, arara, jacaré, tatu, nome de plantas, como capim, como abacaxi, mandioca, tantos nomes indígenas, né? Como foi que esses nomes entraram na nossa língua? Hoje é considerado tudo língua portuguesa. Por quê? Os primeiros moradores do Brasil, eles assimilaram essas palavras, eles usaram. Afinal de contas, quando esses primeiros portugueses chegaram aqui ao Brasil, eles encontraram coisas muito diferentes do que havia em Portugal. Plantas, Sim. animais, certo? Acidentes geográficos que eles não conheciam, que não havia lá em Portugal, não havia na Europa. Então, eles pegaram os nomes que os índios já usavam para designar essas coisas que eles não conheciam. Maria do Carmo, Oi. você acha que está com o microfone ligado? Não sei se está falando com outra pessoa. Aí o som está meio ruim. Alguém quer falar alguma coisa? Mas vocês entenderam por que o português tem tantas línguas do Tupi-Guarani, tantas línguas tantas palavras indígenas, porque foram se misturando. Quais foram os povos que vieram depois, trazidos para o Brasil? Franceses? Os negros. Os africanos. Os africanos, que foram trazidos como escravos, escravizados, trazidos à força, né, para o Brasil, e trouxeram a sua língua também, os seus falares, as suas palavras, certo? Aqui, eles usavam suas palavras para dar nome a certas coisas que eles também não conheciam. Ao mesmo tempo que eles foram obrigados a aprender o português, eles também assimilaram palavras indígenas, e também trouxeram a sua contribuição linguística, a sua contribuição em palavras. Então, a gente usa hoje inúmeras palavras africanas, porque eles têm uma cultura maravilhosa, enorme, grandiosa, né? Então, a gente usa inúmeras palavras dessas línguas africanas, tanto para designar nossas comidas, como vatapá, quitute, acarajé, né? Como também para designar até doenças, como cachumba. E dizer que uma pessoa é banguela, palavra africana. João, tu gosta de cachaça? Tu é chegado numa cachaça, João? Eu gosto. Gosta? Pois olha, tu tá usando uma coisa que tem nome africano. Cachaça, viu? É um nome africano, de origem africana, né? Eu adoro quiabo. E nem sabia que eu estava comendo uma coisa com a palavra tão africana, tão negra. Quiabo, machixe, que é nome de dança também, além de ser o nome de uma planta, né? É uma dança também, o machixe, né? Marimbondo, palavras africanas, viu, gente? E depois, olha só, vieram os portugueses, encontraram os índios, trouxeram os negros, aí depois começaram a vir outros povos para o Brasil, para procurar trabalho, como os árabes, por exemplo, né? Que todo mundo, quando vinha dos países árabes, quando chegava no Brasil, era chamado de turco. É o turco, né? Eles nem eram da Turquia para ser chamado de turcos, né? Mas tudo quanto era povo árabe, o povo daqui já chamava de turco, né? E muitos vieram como vendedores, foram ser mascates, e entravam pelos interiores do Brasil para vender suas mercadorias e também levando suas palavras.
Então, hoje a gente fala árabe sem nem saber que está falando árabe também. Então, quando vocês dizem, por exemplo, eu gosto de alface. Alface é palavra árabe. Essas palavras nossas que começam com AL são de origem árabe. Alface, algodão, Alho. alho. Sabe que eu nem sei se alho é de origem árabe, mas vou pesquisar. Então, alfaiate, ó, álcool, alpiste. E tem outras que não começam com AL, mas também são de origem árabe, como arroz. O maranhense adora arroz e usa uma palavra de origem árabe, né? Arroz, berinjela. Arroz. Aí eu adoro tocar matraca atrás do boi da maioba. Matraca, palavra árabe, olha só, eu podia pensar até que era africana, mas é árabe, matraca, né? Palavra de origem árabe, açafrão, cenoura e tantas outras, viu, gente? Palavras de origem árabe. Então, por isso é que o nosso português é tão diferente do português de Portugal. Tadinho dos portugueses de Portugal. A língua deles é bem menos rica do que a nossa. Viu? A nossa língua... Imagina, eu nunca tive a oportunidade de comparar um dicionário de Portugal com um dicionário do português brasileiro. Mas eu acho que o nosso, é bem mais grosso. Tem muito mais palavras por causa dessa mistura que nós temos aqui da nossa língua, né? O português, as línguas indígenas, as línguas africanas, as línguas árabes, o italiano, que veio trabalhar no Brasil como imigrante, também trouxe sua contribuição. Os franceses trouxeram sua contribuição. Os ingleses trouxeram sua contribuição. Né? Então, hoje, quando a gente diz assim, tu vai na boate? Vai para a boate hoje? Boate, palavra francesa. Eu vou ao toalete. Ninguém quer dizer banheiro, porque acha mais chique falar toalete, né? Toalete. É francês, certo? E quando você fala futebol, é inglês. É inglês, né? Hoje eu vou comer um bom bife. É inglês. Eu vou tomar um chopp. É inglês. Viu, gente? Então, aí a gente diz assim, eu adoro uma pizza. Chega capricha, né? Pizza. É italiano. Né? Então, gente, esse nosso português é uma língua muito rica, muito variada, certo? Assim como o nosso povo é colorido, né? O povo brasileiro é um povo colorido. Eu estou olhando vocês aqui e estou constatando isso. Né? Cada um de nós parece que tem uma cor diferente um do outro. E não existe raça pura neste país, porque nós somos uma mistura muito da bonita. Tá? Uma bela mistura. Né? Então, assim como a nossa cor é colorida, a nossa língua também é muito colorida. Porque ela tem as cores de várias origens, de vários países, de várias nacionalidades, certo? Até grego a gente fala. Nós vivemos em uma democracia. Palavra tão grega essa. Democracia, que significa governo do povo. Tá? Então, quando a gente fala, eu sou pedagoga, ou seja, professora, né? Eu sou pedagoga, palavra grega. Peda quer dizer criança. Né? E gogo quer dizer aquele que cuida da criança.
Então, pedagogo, uma palavra de origem grega, certo? E por aí vai, gente. Nossa língua é muito rica. E olha, para quem dá pouco valor ao português e acha que... Eu não sei porque essa mania de todo mundo achar que só é bacana o nome da minha loja se ela tiver um nome estrangeiro. Tem que botar um nome estrangeiro para ser bacana. Às vezes eu ando no shopping, eu tenho a impressão que não estou nem no Brasil. Né? Vocês já prestaram atenção nisso? Sim. Os nomes das lojas tem que ser tudo estrangeiro. É francês. Se for salão, é francês. Que eles chamam salão, gente? Salão. 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 Francês, salão. Não. Esqueci agora. Mas é nome francês, para ser chique. Né? E nome de loja, principalmente se for loja que vende produtos para jovens, tem que ter nome em inglês. Né? Eu vou ao Bob's. Né? Ao McDonald's. Né? O sanduíche só presta se for do McDonald's. Mas, gente, vamos dar mais valor à nossa língua. Vocês sabiam que o português é a 5ª língua mais falada no mundo? Que é a 3ª língua mais falada no hemisfério ocidental e que é a língua mais falada no hemisfério sul do planeta? Uau. No hemisfério sul do planeta, o português é a língua predominante. Certo? É a língua predominante. Né? Vocês sabiam que nós temos um Dia Internacional da Língua Portuguesa? Anotem aí para não esquecer, para vocês comemorarem. 5 de maio é o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Vocês sabem em quais outros países o português é falado? Vocês pensam que o português é falado só no Brasil? Em Portugal. Que mais? Creio que na Angola? Tem Angola, alguns países da África, Na esse Ásia. também é falado o português, Gente, mas só até que o na português de Índia, Portugal. até na China tem lugar onde se fala português. Sim. Tudo isso por causa das andanças dos portugueses lá nos séculos passados, quando eles começaram a descobrir novas terras. Né? Então, Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Macau, na China, Goa, na Índia, Malásia, Timor-Leste, Indonésia, no Caribe. Todos esses lugares vocês encontrarão pessoas falando a língua portuguesa, morando em lugares onde a comunidade fala português. Viu? Por causa da colonização. A gente sabe que os portugueses tiveram muitas colônias na África, né? Então, Sim. Onde havia colônia da África, eles aprenderam português. Agora, é claro que esse português ele se mistura com as línguas de lá, então ficam cheios de palavras que às vezes a gente não entende. Depois, um dia desses, eu vou trazer para vocês algumas poesias de escritores africanos de língua portuguesa, para vocês verem que bonito que é. Que bonito. Viu? Escritores africanos de língua portuguesa. Para vocês verem como o português deles tem essas palavras que são originárias lá da região onde eles vivem. Essa mistura bonita. Tá bom, gente? E o português, ainda para a gente terminar a informação aqui, é uma das línguas oficiais de órgãos internacionais muito importantes. Vocês sabiam que o português é uma das línguas oficiais da União Europeia?
do Mercosul, né? E até da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Enfim, há muitas organizações internacionais, uma média de 5, mais ou menos, em que o português é uma das línguas oficiais. Não é só o inglês, que é uma língua oficial de determinadas entidades, não, certo? O português é uma língua importante. Olha, eu fiz algumas viagens fora do Brasil. E para vocês terem uma ideia da importância que é dada à língua portuguesa fora daqui, você, por exemplo, em Paris, você anda nas lojas, sempre tem um atendente, alguém que fala o português. Principalmente loja de perfumaria, porque todo mundo, quando vai à França, quer comprar perfumes, né? Porque são maravilhosos. Então, eles têm atendentes de língua portuguesa para atender essas pessoas. Quando não tem de português, tem pelo menos de espanhol, que eles sabem que a gente entende bem o espanhol. Mas é muito comum você achar atendentes de língua portuguesa. Tá? Eu tenho um amigo que... no Canadá, né? Eu tenho um amigo que ele foi fazer gracinha com uma vendedora, né, de uma loja, porque ela se abaixou para pegar alguma coisa do balcão e ela estava com uma roupa decotada e ele comentou sobre a beleza, né, dos seios dela, né? E ela entendeu e respondeu em português para ele. Deu uma resposta atravessada para ele. Ele disse, bem feito. Está pensando o quê? Tu está em outro planeta? Não é não. Tu está no planeta Terra. E o português é falado em muitos lugares. No Canadá, por exemplo, como nos Estados Unidos, a gente entra em lojas onde as pessoas falam português para atenderem as pessoas, né, os visitantes que falam a língua portuguesa, certo? Em vários lugares, gente, onde eu andei por aí, a gente encontra pessoas que estão interessadas em aprender o português ou que já falam. Uma vez eu recebi até uma proposta de uma canadense que teve aqui no Brasil, me fez uma proposta de abrir um curso no Canadá para ensinar canadenses a falar francês. A falar francês. Lá eles já falam o francês e o inglês fluentemente, a falar o português, né? Porque ela disse que há um grande interesse em eles aprenderem a nossa língua, certo, gente? Então, vamos dar a devida importância para o nosso português. Vocês gostaram da nossa aula sobre a língua portuguesa? Sobre a importância da nossa língua? Eu faço muita questão. Muito! Riquíssima, professora. Que bom, gente. Eu faço muita questão que a gente tenha orgulho desse nosso idioma, viu? Porque é um idioma muito bonito. Alô? Né, João Carlos? Posso falar? Pode. Então, para o início da aula, a literatura é um vaso de conhecimentos que nos estimula a envolver e desenvolver os nossos conhecimentos. Isso. Foi uma aula que eu entendi assim. Inclusive, isso. Que nós veio de Portugal, que foi criada em 1140, né? Uhum. Se transformou em Portugal em 1140, né? Portugal, que hoje é Portugal. Uhum. Começou a utilizar esse nome no ano de 1140, né? Aí ficou Portugal até hoje. É escuro, eu não quero escuro. A literatura deve ser isso, né? Envolve e desenvolve nosso conhecimento. Isso. Olha, gente. Uma pergunta, uma curiosidade. Diga. Uma peça teatral no primário tem alguma coisa a ver com você, por exemplo, você representando um dos continentes, e teve uma peça teatral que representou a América, a Europa, a África, os 5 continentes, e uma das alunas representava, parece que a América Guerreira ou a América Vermelha, uma coisa dessa. Me diz alguma coisa? Representava quem? A América Guerreira, representava a América. Ah. Uma aluna representava a América. Me diz alguma coisa, de toca. O som está cortando demais. O som está cortando.
Peraí. Sim? Alô? Oi. Alô? Oi. Alô? Vocês estão ouvindo? Eu estou. Vocês estão ouvindo o João? Estou. Eu estou. É porque eu não entendi a última parte da pergunta, João. Uma peça em escola. De América Guerreira, uma aluna. Tem alguma coisa a ver com você? Se tem alguma coisa a ver com... Se era você, professora Núbia, que era a representante da América Guerreira. Sim. E a pergunta, isso tem a ver com... Você. Você tem alguma coisa a ver com você, essa peça teatral numa escola? No bairro do Lira? No bairro Lira. Você quer saber se ela tem a ver com literatura? Não, se tem a ver com você. Se era você o personagem. Uma escola no Lira. Não estou entendendo mesmo. Se era você, professora Núbia. Peraí. Um de cada vez. Um de cada vez. Concita, você entendeu? Eu acho que ele quer dizer o seguinte, você está me ouvindo bem, professora? Eu acho que ele está perguntando o seguinte, em uma peça teatral, parece que um dos personagens era uma criança, um personagem guerreiro. Então, ele quer saber se esse personagem tem alguma coisa relacionada a você. Se você, eu estou interpretando se você se acha uma guerreira. É isso, João? É se ela era a Núbia da América. E ela era a personagem. Se você era um personagem. Que era um personagem de uma criança guerreira. Primário. Sim, era uma guerreira. E se isso tem a ver com o quê? Se era você a personagem, Núbia, numa escola no Lira. Professora. A senhora era atriz. Ele está perguntando. Você participou de alguma peça? É isso, João? Ela participou de alguma peça? Isso. Uma escola no Lira, professora. Ele está perguntando. A escola era Eugênio Barros. Ele já mudou de nome, mas a escola era Eugênio Barros. Não. Ah, porque é bonita, a gente fala assim, eu pensava que fosse... Núbia, olha, eu não quer saber se você, quando criança, apresentou uma peça numa escola do Lira, onde nessa peça você representava uma guerreira. Ele quer saber se isso aqui foi você. Não fui eu, não. Tá bom. Não me lembro de ter sido. Até porque na infância eu não morava aqui em São Luís. Eu morava em Teresina. Eu sou daqui, mas eu até meus 8 anos de idade eu morei em Teresina. Pessoas capacitadas, e essa Núbia é viciada, como até agora, né? A gente está diferenciada. Eu estou pensando que é a mesma pessoa. Não fui eu, não. Então, gente, eu quero fazer uma indicação para vocês para a nossa próxima aula, certo? Estão vendo esse nomezinho aqui, a moça tecelã? Sim. Anotem aí, por favor. Professora, eu não estou entendendo muito bem o nome. Como é mesmo? A moça tecelã. É uma moça que tece. Sim. Professora, se fosse a moça crocheteira, era eu. Mas a moça tecelã não sou eu. O nome, engraçadinho. Você desce, né, os fios do crochê. A moça tecelã. Anotamos. Esse aqui é o nome da escritora desse texto. A autora do texto. Marina Colassante? Colassante. Isso. Notaram? Colassante. Isso. Então, eu gostaria que vocês localizassem esse texto na internet, lessem o texto com muita atenção, certo? Na próxima aula, eu
leio o texto novamente para vocês. Se vocês puderem ter à mão, no celular de vocês, melhor ainda. Mas, de qualquer maneira, eu vou ler o texto novamente para vocês. Mas eu queria que vocês fizessem uma leitura prévia, tá? Que vocês procurassem esse texto e lessem. E se quiserem anotar, assim, o que vocês acharam do texto, qual é a ideia que vocês acham que ele transmite, a mensagem. Todo texto tem uma mensagem, não é verdade? Então, se vocês quiserem anotar assim, qual é a mensagem que esse texto transmite, tá? Na próxima aula eu leio e nós vamos fazer um comentário a respeito desse texto. É um daqueles textos ricos, né? Que cada vez que a gente lê, a gente acha uma ideia nova, a gente encontra uma nova interpretação e traz muitas lições boas de vida. E é de uma escritora maravilhosa da literatura brasileira, uma mulher que está viva, muito viva, né? Uma mulher assim, a idade dela regula com a nossa idade. Ela é casada com um poeta também muito conhecido na literatura brasileira, chamado Afonso de Santana, né? E ela já esteve várias vezes aqui no Maranhão. Ela sempre vem para a Feira do Livro, viu? E sempre que ela vem, ela dá palestras. É uma mulher muito interessante, muito inteligente e que gosta de escrever sobre as mulheres. É uma conhecedora da alma feminina. Beleza. Viu? Então, leiam com muito carinho esse texto e tentem me dizer na próxima aula qual a mensagem que vocês acham que ele transmite. Tá certo, pessoal? Tá certo, professora. Eu já li esse texto. Mas aí, cada vez que a gente lê, realmente, a gente encontra esse outro significado, né? Obrigada. Certo, gente? Até a próxima. Tchau, professora. Tchau. Até a próxima.